Olá, boa noite, gente. Boa noite. Estou aqui hoje é quarta-feira. Acabei de gravar aula com os alunos que estavam online. E a gente saiu da reunião. Falei para eles: olha, eu vou gravar o restante da aula, porque já está tarde, né? E a gente precisou de um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o tema de hoje. Só que daí eu percebi também que não gravou a primeira parte da aula, que foi ao vivo, né? Então, eu vou gravar de novo essa primeira parte, e eu vou fazer a gravação dessa aula em 3 tempos, tá? Essa aula está dividida em 3 tempos. Hoje nós vamos falar sobre este ensaio crítico, que é o Instinto de Nacionalidade, do Machado de Assis, e eu planejei a aula da seguinte maneira. Eu vou falar um pouquinho a respeito do estado da arte deste ensaio. O estado da arte seria como que a crítica vem percebendo este ensaio hoje, né? Como é que a crítica especializada, né, desenvolvida na academia, vem percebendo este ensaio hoje. E depois eu farei uma parte de leitura do ensaio, né, para que vocês tenham a possibilidade de fazer essa leitura acompanhada, né? E, por final, eu vou fazer uma análise geral do ensaio e a leitura comentada da última parte do ensaio, que é aquela parte onde ele começa a falar dos gêneros literários que vêm florescendo no país, né? Naquela época, o romance, o conto, a poesia, o teatro, e também ele fala um pouquinho a respeito da língua portuguesa ao final deste ensaio. Então, como nós temos 3 tempos dessa aula, eu vou fazer as gravações separadas, e à medida que elas forem sendo gravadas, eu vou subindo para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui os slides da nossa aula. E essa primeira parte da aula é a parte que vocês que estavam online hoje comigo já tiveram, tá? É a parte em que eu vou apresentar o contexto da escrita deste ensaio, falar um pouco sobre Machado de Assis e sobre o estado de recepção deste ensaio no contexto, né, da crítica, dos estudos literários, tá bom? Espero que vocês consigam me ouvir direitinho. Se tiver algum problema na gravação, sei lá, às vezes falha a internet aqui em casa, vocês me avisem, tá? Depois, para que eu possa tentar corrigir o áudio, ou então gravar novamente, se for necessário, tá? A internet está oscilando um pouco. Então, vamos lá. O Instinto de Nacionalidade foi esse ensaio escrito em 1873, publicado, né, pelo Machado de Assis. Ele também é chamado de Notícia da Atual Literatura Brasileira. Ele foi publicado por este importante escritor, né. Machado de Assis hoje tem um site dentro do MEC. Vocês conseguem ver aqui na minha tela, machado.mec.gov.br. Vocês conseguem encontrar toda a obra dele, que hoje é de domínio público. Vocês podem baixar tanto o Instinto de Nacionalidade, quanto outras obras, né? Que são textos lindos, textos riquíssimos, textos que falam muito, de fato, a respeito disso que veio a constituir-se a literatura brasileira. Um dos expoentes, né, da nossa literatura brasileira, que com certeza também vocês vão aprender. Quem ainda não aprendeu, né, vai aprender a gostar muito de Machado de Assis, à medida que vai tendo contato com essa obra, né? Depois eu vou deixar para vocês também esse texto, Instinto de Nacionalidade. É mais fácil para vocês baixarem, tá? Fazer o download lá dentro do ambiente virtual. Vou terminar a aula aqui, eu boto lá para vocês. Então, esse artigo, aliás, esse ensaio crítico, ele foi publicado originalmente nesse periódico, né? Que é o periódico Novo Mundo. Aqui é a página de abertura, né? Do primeiro número do periódico Novo Mundo, datada de outubro de 1870. Quando vocês clicarem nele aqui, nesses slides que estarão lá na nossa plataforma, você vai direto para um artigo a respeito deste periódico, um periódico muito importante, mas que também se tornou mais importante, exatamente porque ele publicou, né, um Instinto de Nacionalidade. E hoje esse texto ele tem uma grande repercussão, tanto nas áreas da crítica literária quanto da historiografia,
da literatura e tem objeto de inúmeros trabalhos de teses, dissertações, artigos, né? Está sempre sendo revisitado, descobrindo aí as camadas de sentido provenientes deste texto. Então, esse artigo ele foi publicado originalmente, né, nessa data de 24 de março deste ano, 1873. O último número, né, do Novo Mundo, ele apareceu em 1879, e foi o número 108. Então, ele teve uma longa data, né? E o periódico, ele recebe esse subtítulo, né, bastante curioso, se chama Periódico Ilustrado do Progresso da Idade. Ele já vai falar um pouquinho mais sobre esse subtítulo, de caráter bem retórico, né? Um pouquinho mais adiante. Então, o Novo Mundo, ele foi editado e publicado nos Estados Unidos, em língua portuguesa, né? Isso é muito curioso, que ele tenha sido publicado nos Estados Unidos, e tenha sido publicado em língua portuguesa para distribuição e circulação no Brasil. Então, o tempo inteiro que ele teve de vida, esses 9 anos, né, de sobrevida desse periódico, ele foi todo editado e publicado nos Estados Unidos. E sempre para tratar, né, relativo à literatura brasileira, tendências literárias, autores, obras do repertório literário, tanto nacional quanto internacional. E ele sempre difundia, isso é bem interessante, bem importante, essa necessidade de que a literatura brasileira se especializasse. E não apenas a produção da literatura, a atividade literária como um todo, né? Tanto a crítica, quanto os estudos literários, quanto a historiografia. É necessário que isso se especializasse. Então, o Novo Mundo, ele traz isso, né? Essa perspectiva bem literária, e ele hoje se tornou grandemente conhecido em virtude de ter sido o foco na divulgação do instinto de nacionalidade, que é esse artigo, esse ensaio crítico que nós vamos analisar hoje. Lembrem-se, na aula passada, que nós falamos sobre 2 contextos político-social brasileiro, né? Que é um antes da década de 1870 e um depois da década de 1870. Na década de 1870, esse contexto ele já vivia um momento de crise, né? Agora, em 1870, agora vocês imaginem em 1873, quando é publicado o Instinto de Nacionalidade. E como é que era essa crise, né? Era discussões frequentes, né, a respeito desse essa intensa necessidade de se formar esse alicerce da perspectiva nacional do país, né? Essa necessidade de defender o conceito de nação, né, o conceito de literatura nacional, principalmente, e o conceito, esse lance de fundar a história do país e também a historiografia, né? Isso era muito forte, essas discussões estavam ali polvorosa nesse contexto. Então, essa literatura romântica que nós conhecemos, a de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, isso passava por uma avaliação crítica, né? Nesse momento de 1870, dos escritores, dos intelectuais que questionavam, né, essa presença excessiva, por exemplo, de cultura francesa no país, né? Hoje, inclusive, se discute muito, né, por que um ensaio crítico do Machado de Assis tenha sido publicado e editado, né, no periódico dos Estados Unidos, e não no francês, certamente, porque o Machado de Assis é um ponto fora da curva aí nessa história toda, e ele fazia muitas críticas também a essa excessividade de endeusamento, né, da cultura francesa no Brasil. Então, ele vai buscar um jornal americano, né, naquela época se dizia isso, um jornal, na verdade, norte-americano, para poder fazer a publicação deste importante ensaio crítico. Vocês vão ver que agora, a essa altura da noite, já que são quase 10 horas, eu estou bem, assim, um pouco empolgada, porque eu já dei aula, eu já trabalhei o dia inteiro, mas vamos lá, vai dar certo. A gente vai conseguir vencer isso daqui. Eu vou deixar para gravar outra parte da aula amanhã, porque eu vou estar mais animada, menos cansada, minha voz já está melhor, mas essa parte eu preciso fazer hoje para a gente conseguir vencer esse tema, né? Semana que vem a gente começar a falar sobre a unidade 2, né? Que é o romantismo em si. Então, o título do jornal, ele já nos remete a esse contexto americano, né? O Novo Mundo, já nos remete à América. Mas o subtítulo, ele
intrinsecamente relacionado a essa retórica que sugestiona o desenvolvimento material acelerado, nos remete, né, para esse desenvolvimento material acelerado que avultava nos Estados Unidos naquela época. Bem, não sei se vocês se lembram, né, que em 1870, já fazia quase 100 anos, que a independência dos Estados Unidos havia sido proclamada, né? Então, eles estavam todos naquele lance da expansão, né, ocupação continental, eliminação das fronteiras, né, se estendendo ali o domínio americano do Atlântico, já estava nesse lance desde 1776, né, onde foi proclamada a independência. Esse domínio do Atlântico ao Pacífico, né, aquele lance de incorporação de novas terras, de questões de abrangência, né, de levar esse império para novas fronteiras. Então, alguns acontecimentos políticos e econômicos que ocorreram ali nos Estados Unidos entre essas décadas, sobretudo, né, de 1860 até a década de 20 do século XX, vão contribuir para elevar o país para essa condição de grande potência industrial, né, no início do século XXI. No início do século XX. Nas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos já estão consolidados com uma grande potência industrial, né? E em 1865, eles vão chegar à Guerra da Secessão, né? Em que os capitalistas ali industriais do Norte vão vencer os agrários do Sul, né? E vai se dar, então, uma grande modernização da estrutura econômica norte-americana, né, que vai fazer com que ele se torne, assim, ultrapasse as nações europeias, né, no início do século XX, se torne a grande potência que é hoje. Então, isso era algo bem em vigor, né, dentro desse subtítulo do jornal O Novo Mundo, né? Esse subtítulo, Periódico Ilustrado do Progresso da Idade, ele foi pensado exatamente para dar vazão a esse desenvolvimento material acelerado que avultava nos Estados Unidos naquela época. E o fundador do jornal, embora ele fosse brasileiro, José Carlos Rodrigues, um jovem advogado, morava nos Estados Unidos, né? E ele era um entusiasta desse progresso material, né? Um grande admirador do país, insistia na ideia de que o Brasil devia seguir o modelo, né, desse desenvolvimento estadunidense. Ele era, de fato, um pioneiro nessa questão midiática de dar uma imagem para os Estados Unidos que repercutisse esse lance do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento material acelerado que avultava, então, naquele período. Então, o jornal Novo Mundo, ele vai divulgar as instituições políticas, religiosas, educacionais, né? E sempre com um grande tom de louvor, de admiração. E aí, para quem se destinava, né, a publicação do Novo Mundo? Havia um certo viés de construção da imagem leitora para mulheres, sobretudo ali nas páginas para senhoras, né, que era um volume bem denso, mas não era apenas para mulheres, né? Havia um destaque, por exemplo, para o panteão das celebridades, havia um apelo desse jornal em favor da não discriminação da população negra, oficialmente, desde 1965, né? Não havia mais escravidão nos Estados Unidos, contudo, existe o ranço, né, ali da discriminação da população negra, e era necessário que a gente, lá nos Estados Unidos, fizesse um panfleto, né, dessa implantação do trabalho assalariado, celebrasse, né, a ampliação dessa perspectiva de trabalho assalariado para toda a população, inclusive para aquela população que antes era escrava. Havia também no jornal, né, esse gosto pela literatura científica, muito ali impulsionado pelo positivismo, né, para aquelas ideias que a gente discutiu na jornada passada, de celebração da ciência, né? Havia um gosto pelas descobertas científicas e, além disso, resenhas críticas, notas, crônicas, né? Essa produção literária. Um ilustre redator é o Joaquim de Souza Andrade, que é o Sousandrade, na presença na equipe de redatores a partir de 1875, 5 anos depois de criação do jornal, entra o Sousandrade para essa redação. E veja que curioso, porque o Sousandrade, ele era tudo aquilo contrário à posição do fundador, né, do Novo Mundo, José Carlos Rodrigues. Lembra que eu disse para vocês que ele era um idólatra, né, do desenvolvimentismo estadunidense, um grande celebrador das instituições norte-americanas, e veio Sousandrade ingressar, então, na redação desse jornal.
E ele publica logo, então, O Inferno de Wall Street, né, que é toda essa riqueza excessiva, toda essas instituições norte-americanas são, assim, desmascaradas, né, todo aquele endeusamento é desmascarado, ele se torna um contraponto àquele entusiasmo acrítico do José Carlos Rodrigues, porque o José Carlos Rodrigues era escancaradamente entusiasta, né, das instituições norte-americanas, do seu modo de ser, de funcionar, e vem, então, o Sozandras como um grande contraponto crítico a esse entusiasmo. Então, o Inferno de Wall Street, ele está dentro deste livro, O Deserrante, ao canto 10, desse poeta, né, que é um maranhense. Estava falando com os meninos hoje que, para vocês que vão fazer o projeto pedagógico de aplicação no ensino médio, né, que vocês poderiam, então, aproveitar muito do que o Sozandras faz, porque ele é, de fato, um cara absolutamente, assim, fora da curva, né? Enquanto os brasileiros estavam ali todos produzindo literatura romântica, ele já estava produzindo uma coisa que é muito vanguardista, que é, assim, lembra muito a literatura modernista, né? Sobretudo ali dos modernistas de 22, lembra muito aquilo, o estilo de dizer, né, essa inovação. Nesse artigo que vocês têm acesso aqui pelos slides, você clica aqui nele, nesse resumo, que vai levar vocês para um artigo científico, né, de uma pesquisadora brasileira que fala sobre as possibilidades de leitura do Inferno de Wall Street. E ela aproxima muito, né, essa linguagem do Sozandras ao delírio, não apenas porque ameaça a presumida obviedade do mundo de cada um, mas também por uma ausência de sentido. De fato, o Inferno de Wall Street ele tem uma ausência de sentido, uma transgressão, assim, a toda prova, né? Uma fala anárquica, caótica, fragmentada, uma poética que transgride a forma, né? Que cria uma nova sintaxe, uma gramática do desequilíbrio, e ele é visto, então, como um estrangeiro em sua própria língua, né? Isso é muito legal, é muito interessante, sobretudo para a gente poder fazer um contraponto de como que é importante que dentro da historiografia literária a gente questione as historiografias literárias, né? Porque o Sozandras dificilmente aparece nessas grandes historiografias e também nos manuais de ensino, né? Naquela época principalmente, mas hoje ainda dificilmente você vê assim uma grande abordagem do Sozandras. E ele é, de fato, um cara que não é como diz o Drummond, né, ele cansou de ser moderno, ele quis ser eterno. Ele cansou de ser romântico, ele quis ser eterno também. Ele, de fato, escreveu para muito além daquele tempo, com, assim, uma forma vanguardista de expressão. Então, falaremos um pouco mais a respeito da possibilidade de exploração desses textos do Sozandras nas aulas da semana que vem, principalmente na terça-feira, onde nós faremos esse plantão para poder falar a respeito do projeto pedagógico que nós vamos desenvolver, né? Então, na coleção de Novo Mundo, desse jornal, né, ela está presente na Biblioteca Nacional do Rio e na Casa de Rui Barbosa, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Já dizia logo mais cedo que a Fundação Casa de Rui Barbosa é uma grande instituição de pesquisa hoje, sobretudo nas humanidades, mas também dentro do nosso campo de atuação, né, da literatura, preservando muitos documentos registros, né, acervos de escritores, onde trabalha a nossa querida professora Flora Susequinde, autora de O Brasil Não é Longe Daqui, cinematógrafo das letras, livros que são lindíssimos, deliciosos de ler, né? E que nos ajuda muito a entender como era esse processo de constituição da literatura brasileira, desse instinto de nacionalidade, que Machado de Assis vai dizer no texto dele, e da constituição dessa literatura ali, nesses primeiros momentos. Um assunto que me interessa muito, particularmente. Entrando um pouquinho mais no ensaio, o contexto de surgimento desse ensaio, então, é esse, né? É um momento da literatura de cientista, caracterizada por essa grande ênfase ao nacionalismo, a constituição dessa identidade nacional, né? Um predomínio nos textos literários da descrição da natureza e da caracterização do índio enquanto herói da nação. Já falava mais cedo que a descrição da natureza ela vai ser algo presente em toda a literatura romântica, produzida no romantismo,
não apenas no Brasil, mas, né, o romantismo de modo geral, no mundo, vai sempre predominar a descrição da natureza como um forte elemento. E no Brasil isso vai ficar muito claro quando a gente for passar para as últimas fases do romantismo, em que mesmo que seja descrita ali uma natureza mais morta, a gente vê ainda fortemente a descrição desse espaço natural como uma grande característica desse movimento. A gente tem, então, esse pensamento, né, o contexto do pensamento romântico que começa a passar por alterações na década de 80. E o instinto de nacionalidade, esse texto, esse ensaio crítico, ele vai ser um sintoma dessas alterações, dessa crítica, dessa revisão ao pensamento romântico, né? Ele que foi publicado aí em 1873. Ele é uma das principais referências para a crítica e a história e a historiografia literárias brasileiras. Ao mesmo tempo, né, em que o Machado de Assis ele faz uma reconstituição do discurso romântico, ele também desconstrói esse discurso. Isso é muito interessante. É o princípio da dialética, né? Você fica o tempo inteiro questionando aquela posição que os escritores assumiram até então, que era quase ingênua, né? Assim, idealizada, ufanista, de exaltação de alguns valores ali que você via claramente que eram valores frutos de um projeto maior, projeto político, né? Enfim, de questões que fugiam exatamente aos interesses artísticos, mas que atendiam muito mais aos interesses políticos. Então, ele faz essa grande dualidade, né? Ele, de fato, diz, olha, de fato, o Gonçalves Dias é um grande escritor, Santa Rita Durão é um grande escritor, esses escritores que estão aí no romantismo são, de fato, muito bons, mas tem que ser observadas algumas coisas, né? Por exemplo, o que incomodava muito Machado de Assis, que vai ficar muito evidente no instinto de nacionalidade, deixar pelo excessivo a figura do elemento autóctone, né? Do indígena, como se diz hoje, dos povos originários, né? Essa exaltação dos índios é uma coisa que vai ficar bastante evidente como uma crítica do Machado de Assis à literatura romântica. Então, se a gente tinha esse problema, que era a inviolabilidade do projeto nacionalista, né, que era veiculado pelo romantismo brasileiro, esse nacionalismo, que antes era inviolável, é agora colocado sob suspeita. É agora passível de violação, né, sob a mira de Machado de Assis. E o nacionalismo começa a ser questionado pela intelectualidade brasileira, por volta de 1870, e não apenas por questões estéticas, né, da literatura, mas por questões sociais, por questões políticas. O que acontece naquela época, aconteceu então o fim da Guerra do Paraguai, né? Isso foi muito determinante para uma mudança de mentalidade por parte dos intelectuais a respeito do nacionalismo ufanista, né, idealista, daquele período, né? O que aconteceu? A Guerra do Paraguai permitiu a aproximação de brasileiros que nunca se viram, né? De estratos, origens sociais que nunca entraram em contato, né? A Guerra do Paraguai permitiu isso, que brasileiros de várias províncias, brasileiros de várias origens sociais, começassem a trocar ideias. E isso marcou, então, o início do momento da crise, que corresponde a essa tomada de consciência que, na verdade, era... O Brasil não era, né, toda essa coisa da paisagem maravilhosa, o índio, né? Era um estado de penúria, na verdade, né? E essa tomada de consciência por parte de outras camadas da sociedade, por parte dos escritores, vai fazer com que os escritores se afastem dessa literatura romântica, que é vista, então, como uma falácia espiritual, como a crítica gosta de chamar, né? Então, o nacionalismo passa a ser visto como um idealismo associado a um desconhecimento real e profundo dos contrastes e problemas da nação. Um outro grande fator que desencadeou essa crise do nacionalismo foi o recenseamento de 1870, né, que escancarou a realidade de que a taxa de pessoas alfabetizadas era de 18% da população brasileira, mas da população brasileira livre,
Então, de toda aquela elite, né, brasileira, livre, apenas 18% era alfabetizada. E essa população alfabetizada não se interessava tanto pelas literaturas produzidas em solo nacional, mas se interessava mais por literaturas, pela leitura de obras estrangeiras. Então, para que e para quem escrevia a elite intelectual, os escritores do romantismo, se não eram lidos, né? Então, aí começou também o esfacelamento desse nacionalismo, que passou a ser grandemente revisto, né? Então, nas palavras do Machado de Assis, o projeto era míope e mistificador, veiculava uma compreensão bastante restritiva do país, né? A exclusão do escravo, o escravizado, hoje, né, o principal segmento, o componente da força produtiva do país, né, ele era completamente excluído das obras produzidas na literatura nacional, sendo que ele era, de fato, o principal componente da força produtiva, né, era pelas mãos dos escravos que existia a produção, né, no nosso país. Havia uma discrepância, né, entre essa representação da nação pelo romance e as possibilidades reais de alcance dessa representação. E isso é o principal ponto para o Machado de Assis. Ele vai dizer, olha, de fato, Gonçalves Dias, ele é muito nacionalista. Contudo, ser nacionalista não significa apenas falar de índios. Ser nacionalista não significa apenas falar da exuberância da nossa fauna e flora, né? É muito mais do que isso, e ele faz isso. Acontece que a crítica não dá conta da análise de uma obra como Gonçalves Dias, né? Ele já dizia isso. A crítica que temos hoje não consegue apresentar a grandiosidade que existe dentro das obras dos escritores que estão aí, hoje na nossa literatura. Então, é preciso alargar as estacas da mente também dos críticos literários. E hoje, a crítica especializada diz que o instinto de nacionalidade, ele possui duas camadas de leitura, né? É o que geralmente se diz a respeito das obras literárias de grande vulto, né? Que elas têm camadas de leitura. Tem camadas mais aparentes e camadas mais profundas, né? Você pode fazer uma leitura mais na superfície ou uma leitura mais mergulhadora ali nas camadas de sentido, as camadas de profundidade dessa leitura. Então, essa camada aparente, né, que você lê à primeira vista, você já percebe que existe ali no instinto de nacionalidade, é a dizer, né, Machado de Assis dizer, olha, de fato, existiu o Gonçalves Dias, ele era grandioso, entendeu? Ele diz isso de fato, e não é nem um pouco irônico da parte do Machado de Assis, ele realmente diz, olha, o que nós temos produzido de literatura brasileira hoje é uma coisa muito interessante, com vistas a um grande futuro, ele diz, né? Então, ele diz, olha, a vinculação com as teses românticas sobre o sentido de nação e de literatura nacional, né? E vai além, né? Uma possível inserção de Machado na literatura indigenista até. E a camada menos aparente é essa camada cheia de reticências, cheia de negações, um estilo carregado de adversativos. A literatura é muito boa, mas, porém, contudo, entretanto, né? Carregados de conjunções adversativas que vai permear o texto, né? De Machado, e vai chegar um ponto em que ele vai negar as teses românticas, né, em sua exclusividade, para abrir um leque do que poderia significar uma literatura constituir-se como uma literatura nacional. Ele vai chegar a um ponto de dizer, bem, Shakespeare também era inglês. Contudo, não podemos negar que ele é pertencente a uma literatura universal. Pode, então, Gonçalves Dias ser brasileiro, mas também ser considerado um escritor universal? É mais ou menos essa conversa que ele vai colocar no instinto de nacionalidade. Bem, a partir daqui nós temos uma leitura dos parágrafos, né? Vou fazer essa leitura passo a passo dos parágrafos do nosso instinto de nacionalidade. Ele que possui 40 parágrafos. Então, aqui nós vamos para o primeiro parágrafo. E eu vou encerrar essa gravação para começar a leitura dos parágrafos na próxima aula, tá bom?
Um beijo.